Olá meninas! Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestação ectópica. Mas o que é a gestação ectópica? Gravidez ectópica é quando o embrião ele se adere em qualquer outro local que não seja a cavidade endometrial. Geralmente a fecundação ela vai acontecer nas trompas, que é onde ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, e após esse encontro eles vão migrar para a cavidade endometrial, onde vai ocorrer o processo de nidação. Se acontecer, desse óvulo fecundado migrar para outra região, para a trompa, para o ovário, para a cavidade endometrial, vai acontecer o que chamamos de gravidez ectópica, que é quando o embrião ele começa a se desenvolver em outra região fora da cavidade uterina. E quais são os tipos de gestação ectópica? Então eu vou começar falando para vocês sobre o tipo mais comum de gestação ectópica. Então mais de 90% das gestações ectópicas elas vão ocorrer na região da trompa, Então o principal tipo de gestação ectópica é a gestação ectópica tubária. Essa gestação ectópica ela pode se aderir, na parte inicial da trompa ou até mesmo na parte final da trompa. E após o encontro do espermatozoide com o óvulo, em vez desse embrião migrar para a cavidade uterina, ele acaba se implantando ou na parte proximal ou na parte distal da trompa. Só que a trompa ela não é preparada para distender e crescer e para nutrir esse embrião com uma cavidade uterina. Aí acaba acontecendo muitas vezes o rompimento da trompa, o sangramento dentro da cavidade abdominal, e pode levar a paciente até um quadro grave de hemorragia. Outra forma de gravidez ectópica é a gravidez ectópica abdominal. Essa já é bem mais rara, Nessa situação, o óvulo fecundado, ele não vem para a cavidade endometrial, ele não se implanta dentro da trompa, ele acaba indo para a cavidade abdominal e ele acaba se implantando no peritônio da paciente, A região também não é preparada para nutrir esse embrião e para gerar uma gestação, E também acaba acontecendo sangramento dentro da cavidade abdominal. Na gravidez ectópica abdominal, o embrião ele pode se implantar em diversas regiões. Então, pode se implantar no peritônio, na bexiga, no intestino, Esse óvulo ele pode migrar para qualquer local da região pélvica e até mesmo de toda a região abdominal. Outro tipo de gravidez ectópica é a gravidez ectópica cervical. A gravidez ectópica cervical é quando o óvulo implantado ele atravessa a cavidade endometrial, ele acaba descendo, para a região cervical do colo do útero, E ela acaba se implantando aqui, na região do colo do útero mesmo, Que também é uma região inadequada para o desenvolvimento do embrião. E temos também a gravidez ectópica ovariana, Que é quando o óvulo fecundado sai pela trompa e acaba se implantando na região do ovário. Por último, nós temos a gestação ectópica heterotópica. O que é a gestação ectópica heterotópica? Então, nesse caso, você vai ter uma gestação normal dentro do útero, dentro do endométrio, Se desenvolvendo de forma normal, e você vai ter uma outra gestação, um outro óvulo que migrou e que se implantou numa parte inadequada, que pode ser na trompa, pode ser no ovário, E é muito comum, principalmente agora que, tem aumentado muito a quantidade de fertilizações realizadas, acontece de um desses embriões ficarem na cavidade endometrial, e se desenvolverem de forma adequada, e o outro migrar, para qualquer outra região, da cavidade abdominal, da trompa, e se implantar nessa região. Então você acaba tendo duas gestações, uma gestação tópica dentro do útero e uma heterotópica, fora do útero em outro local. É importante frisar e lembrar, que todas as gestações ectópicas têm risco para a saúde da paciente, Elas têm risco de hemorragia, risco de sangramento, e elas não são gestações viáveis, então não é uma gestação que vai progredir, que vai gerar um embrião saudável. Então, independente do local onde ela esteja, ou na trompa, ou no ovário, na região cervical, são gestações, que têm risco de sangramento e que elas devem, ser abordadas clinicamente ou cirurgicamente. Quais seriam os fatores de risco, então, para você desenvolver uma gestação ectópica? Um dos principais fatores de risco que a gente tem, para gestação ectópica é você já ter tido uma gestação ectópica prévia. Então, a gente sabe que pacientes que já tiveram uma gestação ectópica têm um risco muito grande de ter outra gestação ectópica. Outro fator de risco é doença inflamatória pélvica, com os pacientes que têm infecções no trato genital, tem um risco maior de ter gestação ectópica, porque acaba alterando o padrão de funcionamento ciliar das trompas, E aí isso acaba dificultando o caminho ideal, e normal do óvulo para o endométrio, e isso acaba facilitando que aconteça gestações ectópicas. O DIU é outra condição que aumenta muito o risco de gestação ectópica. A reprodução assistida também aumenta muito o risco da paciente ter uma gestação ectópica, e aquelas pacientes que fizeram cirurgias tubárias prévias, Então aquela paciente que teve uma hidrossalpinge, fez uma cirurgia, ou que fez uma salpingoplastia, Esses pacientes têm um risco muito maior de desenvolver uma gestação ectópica, quando forem
tentar engravidar. E como que a gente vai fazer o diagnóstico, então, de uma gestação ectópica? Então, sempre que a gente tiver uma gestante com um beta positivo superior a 2.000, então a gente sempre pede beta quantitativo quando a gestante vem pra gente grávida, né? O beta quantitativo superior a 2.000, obrigatoriamente, ele tem que ter um saco gestacional intrauterino. Se você pega uma paciente no seu consultório que tem um beta superior a 2.000, você vai fazer o ultrassom transvaginal dessa paciente e você não observa saco gestacional sem embrião dentro do útero, você tem que sempre ficar atento, porque provavelmente essa paciente tem uma gestação sim, que esteja fora do útero em algum outro local. Então você tem que a seguir, né, com o exame e tentar encontrar onde que está essa possível gestação da paciente, porque com o beta superior a 2.000, obrigatoriamente você tem que ter um saco gestacional dentro do útero. E quais que são os sintomas da paciente, então, né? Você tem uma paciente com beta superior a 2.000, você fez um ultrassom transvaginal, você não encontrou saco gestacional dentro do útero, e quais seriam os sintomas, né, que indicariam que essa gestação estaria fora? Então a paciente ela pode ter sangramento vaginal irregular, né? Ela vem para você com uma história: ai, doutora, eu estou grávida, mas eu estou sangrando de forma irregular. Ela pode ter até mesmo hemorragia, sangramento em grande quantidade. Essa paciente ela tem muita dor abdominal, né? Então ela tem dor porque o local provavelmente onde essa gestação está implantada não é apropriado para o desenvolvimento desse embrião. Então em breve, né, pode ser que aconteça o rompimento dessa estrutura. Em casos mais graves, né, que não seja feito o diagnóstico precocemente, essa paciente ela pode evoluir até com um quadro muito grave de choque, porque se rompe uma trompa, se rompe um ovário, pode acontecer um sangramento abdominal, né, contínuo e intenso, e essa paciente pode chocar e até mesmo virar óbito, né? Então você tem que ficar muito atento nesses casos. Como que você vai fazer o tratamento de uma gestação ectópica? Então a gente tem duas formas de abordagem, dependendo do período que você descobre essa gestação ectópica. Se for uma gestação ectópica bem inicial e você conseguir fazer um diagnóstico, você consegue fazer o tratamento da forma clínica, né? O tratamento clínico a gente faz com o uso do methotrexate, né? Só que a gente tem alguns critérios para a gente estar utilizando a medicação para fazer o tratamento clínico. Não é toda paciente com gestação ectópica que a gente consegue fazer o tratamento clínico. Então o que a gente tem que observar? Se o beta da paciente é inferior a 5.000, se a massa anexial ou o tamanho da gestação ectópica é menor do que 3,5, se o saco gestacional tem embrião com batimento cardíaco, você não deve fazer a medicação, então você só pode fazer o methotrexate se você tiver o embrião sem batimento ou se for uma gestação ectópica sem embrião. E principalmente o que você deve avaliar muito na paciente antes de fazer o tratamento clínico é se ela tem líquido livre na cavidade. Por quê? Uma paciente que tem uma quantidade grande de líquido livre na cavidade, provavelmente ela já teve um rompimento dessa gestação ectópica e está sangrando na cavidade abdominal. Então, para essas pacientes, você deve fazer a abordagem cirúrgica. Não adianta você fazer a medicação, né, para regredir essa gestação ectópica se você já tem o rompimento de uma estrutura e você tem um sangramento intraabdominal. Então, essas pacientes você precisa fazer uma abordagem cirúrgica, né? Na abordagem cirúrgica, você vai fazer a retirada dessa gestação ectópica, né? Como a gestação ectópica mais comum, geralmente ela acontece nas trompas, ou você vai fazer a retirada da trompa, dependendo do estádio e do tamanho dessa gestação ectópica, ou você pode fazer a retirada da gestação ectópica e fazer uma salpingoplastia, que é a reconstrução da trompa, né, para caso essa paciente queira tentar engravidar depois novamente, né. E se a gestação ectópica estiver em outras estruturas, você vai ter que avaliar, né, no ovário, se você vai conseguir retirar apenas a gestação ectópica ou se você vai ter que retirar todo o ovário, e na região abdominal da mesma forma. Então, toda gestação ectópica, ela é uma gestação de risco, né? E elas são gestações não evolutivas, que devem ser abordadas e tratadas o quanto antes, né? Para evitar até mesmo o risco de óbito dessa paciente. Se vocês gostaram do vídeo ou tiveram alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.